Olá pessoal, eu sou o pastor Carlinhos, eu quero trazer uma palavra de Deus para edificar a sua vida. O tema de hoje é como posso manter puro o meu coração. O texto base se encontra em Tiago, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Veja, se você pegar a Bíblia, você vai ver que Jesus sempre vem ensinar para os discípulos dele e até para aqueles que, de alguma forma, querem pegar Jesus no detalhe, querem acusar Jesus. Os religiosos da época, eles diziam assim: por que os seus discípulos, Jesus, eles não lavam as mãos para comer? Por que eles vão fazer isso de forma impura, comer de forma impura? E Jesus sempre ensinava e dizia: olha, o que torna um homem puro não é o que entra, mas o que sai do seu interior. E se você for para um texto, você vai ver que ele fala assim: a boca fala o que o coração está cheio. Tem um salmo também que faz assim: tu me sondas, Senhor, tu sabes os meus pensamentos antes mesmo que eu fale sobre eles. Então o que o Evangelho quer ensinar com isso? De alguma forma, a nossa vida é formada a partir do que falamos. É como se fosse um porta-retrato. Se você quer conhecer alguém, veja o que ela fala, veja o que ela diz. Se ela só murmura, reclama, se ela tem mágoa, se ela tem ressentimento, se ela é uma pessoa que só fala, sei lá, em política ou só fala sobre si. Então, de alguma forma, o que falamos diz muito sobre nós. Então, isso é o que Jesus está querendo tratar. A forma do que eu digo, o que eu falo, como eu me pronuncio, como eu trato as pessoas, como eu falo sobre mim, como eu falo sobre as coisas, como eu falo sobre as dificuldades que eu tenho. Tudo isso, de alguma forma, é um desenho da nossa alma. Aí, Jesus ele vai usar um texto bíblico que se encontra lá em Tiago, capítulo 3, e ele vai desenvolver esse texto que ele vai dizer assim, mantenha o coração puro. Quando falamos, ensinamos, maior rigor vai haver em mim. Vai ser cobrado mais de mim, porque eu estou ensinando a palavra. Então, o próprio ato pedagógico de ensinar, de ser exemplo, de instruir as pessoas, diz que Jesus vai cobrar essa medida sobre cada um de nós. E ele continua, ele vai dizer assim, todos nós tropeçamos de diversas maneiras, mas se a gente conseguir dominar a língua, a gente domina o próprio corpo. E ele usa duas figuras que eu acho maravilhosas, que ele começa, a partir do versículo 3, a usar o freio e ele usa o leme. O freio traz a ideia assim, o cavalo ele é dominado pelo freio. O leme conduz um barco gigante que vai viajar esse mundo todo, um pequeno leme. A nossa língua, aquilo que falamos, precisa ser dominado. Precisa ser... então, a língua tem um poder de dar sentido, dar direção. Se eu não controlo os meus impulsos, se eu falo com raiva, se eu falo o que vem na minha cabeça, se eu digo o que eu penso para as pessoas, simplesmente eu estou conduzindo a vida dessas pessoas e a minha vida a uma estação e a um lugar que não é o lugar que Deus quer que a gente esteja. E ele continua mais, porque ele vai falar agora sobre outras coisas. Ele vai dizer assim, que a língua é um pequeno órgão do corpo que de alguma forma ele usa agora dois exemplos. Ele diz, é um fogo e um veneno. Uma outra coisa que a gente vê, a língua ela tem um poder de destruir. Ela tem um poder de destruir. Ele usa o exemplo da natureza. Ele vai dizer o seguinte, olha, quando você pega um pequeno fogo ali, numa floresta, começa bem pequeno e ele ganha a floresta toda. Aquilo que falamos para as pessoas pode atingir toda a sua vida, pode destruir toda a sua vida. É isso que ele está dizendo, é um veneno que corrói a vida das pessoas. Você pode ser uma voz de fogo, mas o fogo que aquece, que ilumina, que dá direção, que cuida das pessoas. Mas o fogo que o texto está dizendo é que ele incendeia para o mal a vida das pessoas. E o último exemplo que ele usa no texto são dois. Que também a língua pode ser fruto de deleite. Ela pode ser uma fonte.
mas ela pode ser uma fonte a jorrar para o bem, para de alguma forma irrigar a vida da pessoa, trazer vida para a vida da pessoa, ou ela pode ser uma fonte amarga, que destrói, que envenena, né? E ele usa um exemplo de uma árvore. A árvore, ela pode dar bons frutos, que você falar, as pessoas podem frutificar, mas se você destrói a vida das pessoas, os frutos podem morrer. O que eu queria deixar para você nesse momento é o seguinte: cuidado com o que você fala. Avalie o seu coração, avalie o que você diz, avalie o que você ora, avalie como você trata as pessoas, avalie o que você diz para o seu cônjuge, o que você diz para os seus amigos, as suas brincadeiras, avalie tudo, porque o que falamos é um culto ao Senhor. Nós somos medidos pelo aquilo que falamos. Eu espero que isso tenha abençoado a sua vida e até o próximo. Deus abençoe.